Boa noite aos irmãos e irmãs da Sociedade Espírita Fé e Caridade Santana do Livramento. Hoje estamos aqui para mais um encontro das sextas-feiras, onde nós vamos trazer como título Os Desvios do Movimento Espírita. É um título bastante sugestivo e acredito, creio eu, que muitos irmãos da doutrina não têm conhecimento do conteúdo do que vou hoje procurar tentar relatar a todos. Este conteúdo que vou falar está baseado nos livros de O Legado de Allan Kardec e também de Autonomia, a História Jamais Contada. O Legado de Allan Kardec, de Simone Privato Guidaniche, é uma diplomata, escritora, expositora espírita. Ela morou muitos anos em função do trabalho de diplomata em Montevidéu, até pouco tempo atrás, e trabalhava no Centro Espírita Redenção e colaborava também com a Federação Espírita Uruguaia. Autonomia e História Jamais Contada, do Espiritismo e também do pesquisador e administrador de empresas Paulo Henrique de Figueiredo. Então nós temos na sinopse do livro Autonomia, e que diz que nós encontramos que, segundo o Espiritismo, uma revolução irá transformar o mundo. Allan Kardec, avisado pelos espíritos superiores, reuniu então esses documentos e comunicações para assegurar que a obra fosse fiel aos fatos. Então Kardec foi estimulado e orientado pelos espíritos a que tivesse como um dossiê o documento do movimento espírita, para que isso ficasse à posterioridade e também que não ficasse de fácil acesso, para que no futuro pudesse ser encontrado. Havia, então, como sempre houve dentro do movimento espírita, a força daqueles que não queriam que o espiritismo se concretizasse aqui no planeta Terra. Então, houve uma infiltração dentro do próprio movimento espírita que tentaram falsear e criar o maior tipo de dificuldades para que o espiritismo tivesse o seu transcurso normalmente. Então, em 1921, desconfiado dos desvios, o pesquisador Dr. Canuto Abreu foi a Paris e teve acesso aos arquivos secretos de Kardec. Além desses arquivos, ele compilou relatos de pioneiros fiéis do Espiritismo, como Leon Denis, Camille Flammarion, Gabriel Delany, Alexandre Delany. Porém, em décadas seguintes, numa trama muito complexa, esses documentos foram saqueados, parte queimada, alguns desses documentos queimados, inclusive por próprios espíritas, parte foi roubada pelos nazistas durante a Segunda Guerra. Um acervo fundamental, porém, foi recuperado. Com o auxílio do médium Chico Xavier, os espíritos orientaram a Dr. Canuto Abreu que ainda não era chegado o momento desses documentos serem trazidos à divulgação, à publicidade. E que eles não foram preparados no sentido de criar polêmicas, mas de esclarecer a realidade dos fatos e trazer a verdade sobre o que realmente aconteceu dentro do movimento espírita. E a hora, então, de manusear esses documentos inéditos e surpreendentes é agora, segundo os espíritos. Então, nós vamos ter como ponto de partida desculpe a redundância, mas a partida de Allan Kardec. Então, Kardec, ele desencarnou em 31 de março de 1869. Ele morava na Vila de Seguir, em Paris, e ali ele comprou, nesse local, ele comprou 2.600 metros quadrados, próximo que em breve seria a Tour Eiffel, e nesse local ele escreveu a Gênese. A ideia dele, era de construir uma vila para aqueles espíritas da primeira hora que trabalharam junto com ele na divulgação do espiritismo e que também, devido a perseguições e uma série de outros fatores, eles não dispunham de uma situação econômica favorável, principalmente no fim da vida, quando estivessem idosos. Então, Kardec, a sua ideia era criar uma vila para que aqueles espíritos lutadores da primeira hora tivessem
quando idosos, um lugar para ali permanecerem com mais tranquilidade. Então, nós temos a sucessão patrimonial de Kardec após o seu desencarne. Então, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ela foi fundada por Kardec em 1858 e ele dirigiu em toda a sua vida a sociedade. Porém, uma semana depois do enterro de Kardec, a sociedade então se reuniu e elegeu 7 membros da nova comissão diretiva para o biênio de 1869-1870. Então, após a partida, houve por bem a necessidade de se fazer uma readequação, tendo em vista a partida de Kardec da sociedade. E foi eleito para a sociedade o senhor Antoine Mallet, que passou a ocupar a presidência, né? E em 3 meses depois ele renunciou e assumiu Antoine Delian, ou melhor, Delian. A Sociedade Anônima da Caixa Geral e Central do Espiritismo. Então, em 13 de julho de 1869, 4 meses, aproximadamente 3 meses, aproximadamente, ao desencarne de Kardec, foi criada a Sociedade Anônima da Caixa Geral e Central do Espiritismo, com 7 membros para divulgar o Espiritismo. Então aí começa uma série de situações que vão ser possivelmente prejudiciais ao movimento espírita francês. Amélie Boudet, que era a viúva de Kardec, ela era proprietária de todo o legado e do patrimônio de Allan Kardec, dos direitos patrimoniais. Então, ela, quando é criada a SA, ela doa todo esse patrimônio para a Sociedade Anônima. Fica decidido que a Sociedade Anônima seria administrada por 3 membros, e esses diretores seriam remunerados. Aí começa já uma primeira situação de embate entre os espíritos, aqueles que realmente seguiam Kardec e aqueles que dariam um destino diferente do espiritismo na França e na Europa. Então, devido a essa situação dos diretores serem remunerados, houve muita crítica, porque aqueles seguidores de Kardec diziam que era essencialmente comercial e que deveria ser, na realidade, filantrópica. E também que essa sociedade não tinha uma assembleia de fiscalização que pudesse fiscalizar os atos dos diretores. Então, nós temos no ano de 1871 e 1872, foram anos difíceis para a França, em particular para a Europa também, porque houve a Guerra Franco-Prussiana, né, e a Guerra Civil Francesa, né, com a Comuna de Paris. Em 27 de junho de 1871, Delian, como secretário-gerente da Revista Espírita e como administrador da SA, ele renuncia. E aqui nós vamos ter o início, né, de uma figura, uma personagem que vai ser chave no direcionamento do espiritismo na Europa e na França. E ele foi considerado como o coveiro do espiritismo na França e também como responsável dos desvios. O nome dele era Pierre Gaëtan Leymarie. Leymarie se tornou administrador da SA do espiritismo. Ele era receptivo, né, o Leymarie, a teorias alheias, diferentes da doutrina espírita. Ou seja, ele não prezava pelo purismo da doutrina espírita que Kardec havia deixado. Frente a isso aí, ele teve muita dificuldade de relacionamento com as pessoas que criticavam a SA pelo fato de ele ser receptivo a essas ideias contrárias, muitas aos princípios espíritas, e também porque os diretores eram remunerados e não exerciam através da filantropia essa função. Nós tivemos em 1862, mais particularmente em dezembro, a publicação da 5ª edição de A Gênese. Kardec publicou A Gênese em 1868 e fez 4 publicações nesse mesmo ano.
Mas só que em 1872, com a quinta edição, que a SA afirma que seria a Gênese, Milagres e Predições segundo o Espiritismo, revista, corrigida e ampliada, observou-se que havia mais de 100 alterações da original. Essas alterações comprometiam, né, e confrontavam os postulados espíritas. E eram alterações que Kardec jamais mencionou e que o movimento espírita nunca teve conhecimento dessas modificações. E ela foi lançada sem qualquer publicidade, sem qualquer trazer para que as pessoas tivessem conhecimento dessa publicação. Como que se parecesse que eles não queriam, a SA, a Sociedade Anônima, que o movimento espírita tivesse os olhos mais voltados para essa quinta edição, como se algo tivesse a esconder. Em 1873, Ley-Marie passou-se a interessar muito por fotografias e materializações de espíritos. Então, o que consistia nisso aí? A pessoa se colocava para tirar a foto, né? E depois, quando se fazia a revelação dessa foto, apareciam espíritos atrás da pessoa, geralmente um espírito familiar. Inclusive, até inocentemente, Amélie Boudet, ela tirou essa fotografia. Tinha um fotógrafo em Paris chamado Edouard Boudet, e Ley-Marie ele começou a dar uma certa ou muita incentivo para Edouard Boudet dentro da própria revista espírita. E, entretanto, esse conhecimento acarretou um prejuízo, né, assim, porque foi descoberto que essas fotografias eram tudo fraudes. E Edouard Boudet e Ley-Marie foram julgados e condenados à prisão por fraudes e porque lesavam as pessoas. Como eu já disse, esse acontecimento ele acarretou prejuízos consideráveis para o movimento espírita na Europa e na França, porque os espíritas passaram a ser conhecidos como pessoas que fraudavam e que lesavam. Então, quando as pessoas se afirmavam espíritas, elas como que já eram, como que tinham um certo preconceito, e as pessoas procuravam se manter afastada das pessoas que assim se denominavam. Houve uma obra que a esposa de Ley-Marie escreveu, ficou conhecida como O Processo dos Espíritas, dando a versão sob a ótica dos Ley-Maries. Isso aí foi muito difícil para o movimento espírita, porque desde aí o espiritismo não conseguiu mais tomar corpo na Europa, sendo que hoje são brasileiros residentes na Espanha, na França, na Alemanha, na Inglaterra, na Itália, que estão tentando fazer novamente que o espiritismo venha a ser novamente conhecido e que seja divulgado por toda aquela população da Europa. Passando desse acontecimento aí em relação à prisão da Ley-Marie, vai surgir outra personagem muito importante, possivelmente também que os irmãos não conheçam, que se chamaria Jean-Baptiste Rostand, mais conhecido por Rostand. Ele era um advogado de renome, jurisconsulto e um homem de muitas posses. Rostand ele publicou em 1866 uma obra também que geraria uma polêmica muito grande, que se chamou Espiritismo Cristão, ou Revelação da Revelação, os 4 Evangelhos. O que consistia nisso aí? Ele dava uma visão diferenciada em vários aspectos, em confronto total
com alguns dos princípios espíritas. E em dezembro de 1861, Rostand conheceu uma médium que se chamava Émilie Collignon. E quando travou essa amizade com essa médium, em um dos seus encontros, a médium recebeu uma comunicação que, segundo alegava, era dos 4 evangelistas: Marcos, Mateus, João e Lucas. Daí vem o nome Os 4 Evangelhos. E esses 4 evangelistas, segundo essa comunicação, estariam amparados pelos apóstolos de Jesus e por Moisés, e que eles dariam suporte para escrever esta obra. Entretanto, Rostand, como fazia Kardec, ele não usava da fé raciocinada. Aquilo que a médium comunicava a ele pelas mensagens, ele considerava como verdade, ele não questionava nada, era uma fé cega. E então o Rostand ele não utilizou o método de Kardec da fé raciocinada, e também ele não observou o que Kardec, durante a codificação, ele fazia, que era um dos princípios espíritas também, que é a universalidade dos ensinos espíritas. Ou seja, Kardec ele jamais dava, digamos, margem de confiança a uma única comunicação de um único médium. Ele procurava analisar várias comunicações sobre o mesmo assunto e de vários médiuns e em vários lugares diferentes. Ou seja, que um médium não saberia o que o outro médium estaria recebendo. Então isso dava a confiança em Kardec para saber que aquilo realmente provinha da espiritualidade. E que todos esses médiuns recebiam o mesmo teor, sem quaisquer modificações. Então, esse é o método da universalidade dos ensinos dos espíritos. Ou seja, em vários lugares, médiuns diferentes, de países diferentes, recebendo o mesmo conteúdo. E isso nos trazendo a certeza daquilo que provinha da espiritualidade superior. Nesta obra, Os 4 Evangelhos, Rostand, outra situação que traz um conflito muito grande para o movimento espírita, é porque Rostand ele afirma que Jesus tinha um corpo fluídico e não físico, que Jesus, em outras palavras, ele se materializava, que Jesus não nasceu como todos nós nascemos. Então, um espírito, o governador do planeta, que veio nos ser o exemplo e o modelo, e ele também não se sujeitar às mesmas situações que aqueles como nós se sujeitamos pelo processo da concepção, da gravidez, do nascimento, ficava era em total oposição, se é que ele tivesse o corpo fluídico, porque ele não sentiria as dores que nós sentimos e que ele tanto falava, né, seria algo impensável. A Sociedade Anônima, né, nesta obra, a Sociedade Anônima passou a ser dominada pelo rostanguismo. Então, a Sociedade Anônima, paulatinamente, ela foi se afastando do Espiritismo. Então, ela começou a ser dominada, Lei-Marie se permitiu que a Sociedade Anônima, que era a representante do movimento espírita, ele permitiu que o rostanguismo começasse a tomar conta dentro da SA e que o espiritismo começou a ficar em segundo plano. Lei-Marie era movido por ambição financeira. Ele não tinha qualquer compromisso com a doutrina espírita. O compromisso dele era angariar posses e a parte financeira. E se observa que Lei-Marie, os livros da codificação espírita, da SA, eram vendidos por valores exorbitantes pela SA, o que dificultava em muito a divulgação da doutrina espírita. Então era muito difícil as pessoas terem acesso aos livros espíritas,
porque a SA, como detentora dos direitos patrimoniais de Kardec e das obras básicas, eles punham um valor muito alto para que pudessem ser adquiridos pelo público em geral e o espiritismo assim viesse a ganhar corpo e ser conhecido. Por outro lado, as obras não espíritas impressas pela SA, Sociedade Anônima, essas eram vendidas a preços irrisórios. Não, então nós tínhamos uma sociedade constituída com o objetivo de divulgar a doutrina espírita e que não divulgava a doutrina espírita. Divulgava outras obras que não espíritas, muitas delas em total confronto aos princípios espíritas. No dia 21 de janeiro de 1883, Amélie Boudet desencarnou, a viúva de Kardec desencarnou. E ela deixou toda a sua herança, na sua inocência, né? Ela deixou toda a sua herança para a SA. Então, o objetivo dela era que a SA, de posse da sua herança, dos seus arquivos pessoais, das suas cartas de Kardec, cartas dela, as cartas que ela e Kardec trocavam com outros expoentes da doutrina espírita daquela época, ficasse de posse da SA para que posteriormente pudesse ser como que documentos que viessem a ser estudados no futuro. Entretanto, Berthe Froppot, que era uma pessoa amiga uma mulher amiga de Kardec, do casal Kardec, muito amiga deles, era uma amiga íntima deles, ela presencia a queima das cartas e arquivos de Kardec, e de Amélie também. E ela observa que Leymarie tinha a pretensão de diminuir Kardec dentro do movimento espírita, dentro da codificação. Porém, o movimento espírita, fiel a Kardec, reagiu com um forte discurso de Gabriel Delane. Essas informações que estou trazendo aqui dessas duas obras, Autonomia e o Legado de Allan Kardec, inclusive dentro das obras estão algumas cartas, né, cópia de algumas cartas digitalizadas, né, e também está o discurso de Gabriel Delane que ele fez em reação a esses desvios e esses desmandos de Leymarie. O movimento espírita francês, aquele autêntico que seguia Kardec, que foi contemporâneo a Kardec, ele decide fundar uma instituição, não em oposição à Sociedade Anônima, que era a representante do Espiritismo na época, mas sim com o objetivo de resgatar o verdadeiro Espiritismo, a codificação na sua ideia original, elaborada por Kardec. E então o movimento espírita francês, em oposição às práticas, né, da SA, encabeçados pela família Delane, fundou uma nova instituição para que se retomasse então a divulgação do Espiritismo na sua essência. E no dia 24 de dezembro de 1882, 24 de dezembro de 1882, em uma assembleia de mais de 400 pessoas, ou seja, com bastante representatividade, era criada a União Espírita Française e o jornal Le Spiritisme. Esses dois órgãos passaram, então, a divulgar o Espiritismo na sua essência, com muitos artigos, e um dos fundadores foi Leon Denis, né, um dos maiores vultos do Espiritismo, e além de Leon Denis tinha Camille Flammarion, astrônomo, e também um dos vultos grandiosos do Espiritismo, Alexandre Delane e seu filho Gabriel Delane, também vultos expoentes do Espiritismo, obras que eles escreveram que são obrigatórias à leitura de todos os espíritas, obras científicas profundas, né? Hoje, inclusive, não são mais editadas, mas se encontram na internet e em sebos
e são bastante interessantes ter esse conhecimento. Então eles fundaram-se a União Espírita Francesa e para fazer essa divulgação. Nós temos então momentaneamente, em contemporaneidade a esse momento, nós temos também a figura de Jean Guérin. Jean Guérin foi que ficou encarregado de fazer a administração do espólio de Rostaing. Ele administrou todo o patrimônio cultural de Rostaing e passou também a controlar financeiramente, embora não fosse da direção, a Sociedade Anônima. Jean Guérin, então, desencarnou em 26 de setembro de 1875. Em vida, ele fez um testamento e deixou todo o seu patrimônio para a SA. A SA, que já dispunha de todo o patrimônio de Kardec e Amélie Boudet, passa também a ter de Rostaing. Foi uma instituição financeiramente muito poderosa. Entretanto, em 20 de julho de 1893, 8 anos depois do desencarne de Guérin, o Tribunal de Bordeaux condenou a SA a restituir aos verdadeiros herdeiros de Guérin a totalidade do legado recebido de Guérin, que girava em torno de 220 mil francos, o que na época era a verdadeira fortuna. Como a sociedade anônima não dispunha desse dinheiro, ela foi obrigada a se desfazer de algumas propriedades e mesmo assim não foi possível quitar todo esse montante, e aí começou o fim da SA, sendo posteriormente essa sociedade sendo liquidada. Mas deixando um pouco agora essa parte da sociedade anônima, nós vamos dar umas pinceladas novamente sobre a adulteração da Gênese. Após a morte de Amélie Boudet, como nós já falamos, Berthe Fropo, inclusive, e aqui quero fazer um parêntese, todos esses envolvidos naquele momento do Espiritismo reencarnaram posteriormente, junto com Kardec, também aqui no Brasil. E Berthe Fropo seria, na atualidade, ela já está desencarnada, uma figura ímpar no movimento espírita brasileiro. A reencarnação de Berthe Fropo. E Berthe Fropo testemunhou a queima dos arquivos e correspondências pessoais de Kardec e Amélie Boudet, que era um verdadeiro riqueza doutrinária, porque eram as trocas de comunicações e de correspondências que tanto Amélie como Kardec eles trocavam com outros espíritas de vários lugares do mundo. E Berthe Fropo registrou essa ocorrência em duas frentes. Uma que era um grupo opositor a Kardec, na Sociedade Anônima, e que tentava desviar o espiritismo de sua missão, e que, por incrível que pareça, estava de posse dos direitos patrimoniais de Kardec e Amélie. E o outro grupo, com Berthe Fropo, Alexandre Gabriel Delane, Camille Flammarion, Léon Denis, Henri Sauce, melhor dizendo. Também com a participação do próprio espírito de Kardec, que se comunicava através de mensagens, orientando o grupo para que fosse feito o restabelecimento do movimento espírita dentro das suas bases originais. Kardec lançou a Gênese em 1868 e no mesmo ano ele lançou mais 3 edições. Então, como eu já falei anteriormente, quando o lançamento pela SA da 5ª edição em 1872, não houve qualquer publicidade, mas Henri Sauce, amigo e biógrafo de Kardec, desconfiou das várias alterações da 5ª edição em relação às anteriores. Ele constata essas adulterações e fica indignado e publica um artigo chamado Infâmia, onde denuncia as alterações que não foram feitas por Kardec. Porém, os componentes da Sociedade Anônima, entre eles Lemarie, afirma que as alterações não foram feitas por Kardec porque Kardec não teve tempo de fazer essas alterações, tendo em vista que em 1869 ele desencarnaria.
Então ficou uma certa dúvida se realmente o Kardec tinha feito essas alterações, e os pesquisadores foram atrás e realmente Kardec não deixou nada, nenhum manuscrito que comprovasse qualquer alteração com base em escritos dele. E então, daí nós vamos dar um pulo, né, para saber como que essas notícias dos desvios chegaram até nós até hoje. Nós vamos ter muitas surpresas e acredito que o movimento espírita e a história do espiritismo vai ter que ser reescrito com base que nós vamos com esses estudos, com essas duas obras e com outros documentos que estão sendo analisados. Então, uma figura-chave vai se chamar o Dr. Silvino Canuto Abreu, o maior pesquisador espírita que já tivemos conhecimento. Ele nasceu em 19 de janeiro de 1892 e desencarnou em 2 de maio de 1972. Ele era formado em farmácia, em medicina, em direito. Era poliglota e na sua biblioteca particular ele tinha mais de 10 mil livros. Dr. Canuto Abreu, ele tomou como meta para si em sua existência viajar pelo mundo e resgatar a história do verdadeiro espiritismo. Ele provinha de uma família espírita, desde a infância ele participava de atividades mediúnicas com a sua família, e era uma família bastante abastada, o que permitia esses seus deslocamentos em viagens pelo mundo. Dr. Canuto Abreu, ele foi a pessoa que os espíritos confiaram a guarda dos manuscritos lá da época de Kardec. Os manuscritos originais de Kardec e Amélie Baudet, para que viessem para o Brasil e aqui ficassem a salvo do que certamente ocorreria depois, a partir de 1939. Na primeira viagem à França, em 1920, estando em Paris, ele procurou Leon Denis, Camille Flammarion, Gabriel Delanes, que eram vivos ainda, mas bem idosos, e entrevistou a todos. Todos, e também médiuns e filhos de médiuns que foram contemporâneos a Kardec. Nessas conversas, ele ficou sabendo da existência deste acervo de Kardec. E ele tinha uma memória muito fabulosa, então ele ia escrevendo tudo. Tem milhares e milhares de arquivos que ele produziu com esses seus estudos. Quando da segunda ida de Dr. Canuto à França, ele estava em Paris em 1939, e antes de iniciar a Segunda Guerra, e ele foi procurado intempestivamente por duas pessoas, por dois homens, que se apresentaram dizendo que estavam ali por ordem dos espíritos, porque tinham recebido orientações do plano espiritual. E que esses espíritos formavam a ele que chegaria um homem do Brasil, e que este homem era as características do Dr. Canuto Abreu, e que eles deveriam entregar todo o acervo a este homem que viria do Brasil, todo o acervo de Kardec. Porque, segundo os espíritos informaram, a Europa iria passar por uma grande guerra e muitos desses arquivos poderiam, se descobertos, serem destruídos. E o que realmente aconteceu? Parte desses arquivos foram descobertos pelos nazistas, né, e muitos foram destruídos. De posse desses arquivos, das entrevistas feitas, Dr. Canuto começou a fazer suas anotações, né, e nada lhe escapava em virtude da sua memória muito ativa, né? Ele não esquecia daquelas coisas e foi montando também o seu acervo. E com essas anotações ele era muito metódico, ele era organizado, ele era armazenando tudo cronologicamente em arquivos e fichários. Aí entra também outra figura-chave, que é o Chico Xavier. Dr. Canuto Abreu entrou em contato com o Chico Xavier e começaram a trocar correspondências, e os assuntos que eles tratavam ficavam só entre os dois. E essa troca de correspondência vai nos informar por que Canuto Abreu não pôde divulgar o acervo ainda em vida. E o primeiro encontro foi em 1934. Quando o Dr. Canuto Abreu pela primeira vez encontrou o Chico e dando conhecimento do acervo, o Dr. Canuto ficou surpreendido, pois o Chico disse que já sabia de tudo. Chico informa, entre outras coisas, todo o conteúdo que o Dr. Canuto estava de posse, que tinha acontecido no movimento espírita
francês. E, por exemplo, ele diz que já sabia do desvirtuamento do movimento espírita francês, da adulteração da Gênese por Leymarie, da queima de arquivos de Kardec, etc. E ele é como se Chico tivesse também convivido naquela época, e quem sabe conviveu, né? Então, daí, desse processo aí, dessa descoberta desses arquivos, Canuto Abreu, ele procura o Chico para saber se deveria fazer a divulgação desse material, porque esse material consistia em torno de 800 caixas, de mais de 30 mil livros raros, em torno de 2.000 documentos de Kardec, Amélie Boudet e de outros expoentes da doutrina espírita. E o Dr. Canuto Abreu queria saber o que deveria ser feito, se poderia dar publicidade, ele queria uma orientação, ele procurou Chico, e Chico, no primeiro momento, achou que deveria sim ser dado vista para que todos os espíritas tivessem conhecimento. Mas o Dr. Canuto Abreu insistiu com ele e resolvendo consultar a espiritualidade, e Emmanuel disse que ainda não era chegado o momento, né? Que não era chegado o momento porque seriam necessárias algumas transformações para que esse documento chegasse à fase de ser divulgado. E assim ficou, todos esses anos, né, somente o Dr. Canuto Abreu e Chico Xavier tinham conhecimento. Houve a fundação do Instituto Dr. Canuto Abreu, ali ficaram guardadas, mas sem qualquer conservação. E posteriormente a Fundação Espírita André Luiz Afeal, em contato com os herdeiros de Canuto Abreu, foi passada a posse desses documentos que estão sendo analisados até o presente momento. Se não me falha a memória, a partir de 2016, foi o que originou já um livro, Autonomia. E ali eles estão analisando, estão fazendo a asepsia de todos os documentos, muitos documentos mofados, tiveram que passar por um processo químico para serem digitalizados. Então aqui, a maior parte desses documentos ainda estão sendo analisados e tem muitas notícias que virão à tona agora, a partir dos próximos anos, né, que vão gerar possivelmente novos livros e fatalmente, com base em fatos, não em histórias, mas em fatos concretos, que são os documentos e o acervo de Kardec, né, nós vamos ter que rever a história do movimento espírita. Né? Muitos personagens terão a sua importância aumentada, que hoje não se conhece. E como eu já disse, o movimento espírita daquela época de Kardec, em parte, reencarnou em torno do Chico. E Berthe Fropo, que foi uma amiga muito íntima de Kardec e Amélie Boudet, em vida, o Kardec disse, como que tendo uma presciência do futuro, ele disse para Berthe que no futuro ela seria fundadora de uma associação espírita. E ela, naquele momento, e Amélie Boudet não deram muita importância, porque ela não tinha qualquer intenção de fundar o que quer que fosse. Só que Kardec estava se referindo ao futuro. E Berthe Fropo, ela não foi nada mais, nada menos, né, que Marlene Nobre, que fundou a Associação Médica Espírita, que hoje existe em quase todos os países do mundo. Assim como todos aqueles espíritos que secundaram Kardec, muitos foram identificados por Chico, né, e estão novamente aqui entre nós. Assim como Leymarie. Leymarie ainda está, reencarnou do Brasil, está reencarnado ainda, está vivo ainda, né? Ele é uma figura de expoente muito grande dentro do movimento espírita, né, que não vem agora para revelar, mas ele ainda está vivo e ele procurando refazer aquele prejuízo que ele deu quando ele foi considerado o coveiro do espiritismo na França, enterrando
no seu nascedouro, a doutrina espírita. E ele está agora trabalhando dentro do movimento espírita para refazer e levar para a Europa, né, e refazer e reconstruir o espiritismo na Europa e fazer com que o espiritismo entre no seu verdadeiro destino, que é de consolar, de esclarecer, de orientar e construir moralmente um caminho novo para todos nós. Bom, em síntese, é isso aí, né? Não procurei não me aprofundar muito, né? Espero que possa ter trazido um pouco de esclarecimento para os irmãos, e agradeço a oportunidade de estar aqui com os irmãos da Sociedade Espírita Fé e Caridade de Santana do Livramento, e que todos possam, né, cada vez mais estar trabalhando nessa seara maravilhosa, que é a seara de Jesus, e que tenhamos novas oportunidades para que nós possamos trazer um pouco de notícias daquelas leituras, daqueles conhecimentos que nós vamos fazendo. Obrigado a todos e que tenhamos uma bela noite. Muito obrigado.